Bem-vindos ao NR01, Ciclo de PDCA. O ciclo PDCA foi idealizado por Shevart e mais tarde aplicado por Deming no uso de estatísticas e métodos de amostragem. O ciclo PDCA nasceu no escopo do TQC, Total Quality Control, como uma ferramenta que melhor representava o ciclo de gerenciamento de uma atividade. O PDCA é um modelo dinâmico, redução de custos, aumento da produtividade, possui espírito de melhoria contínua. B. Definir metas e métodos para atingi-las. D. Educar e treinar, coletar dados. C. Verificar os resultados da tarefa executada. A. Atuar corretivamente. Características da metodologia para análise e solução de problemas. 1. Simplicidade. 2. Eficiência para utilização em nível operacional. 3. Valorização de fatos. 4. Medição e análise do problema global. 5. Identificação das causas reais do problema. Método de análise e solução de problemas. 1. Identificação do problema. 2. Observação. 3. Análise. 4. Plano de ação. 5. Ação. 6. Verificação. 7. Padronização. 8. Melhoria contínua. Fluxograma do PDCA. Fase e objetivo. Identificação do problema. Definir claramente o problema e reconhecer sua importância. Observação. Investigar as características específicas do problema com uma visão ampla e sob vários pontos de vista. Análise. Descobrir as causas fundamentais. Plano de ação. Conceber um plano para bloquear as causas fundamentais. Ação. Bloquear as causas fundamentais. Verificação. Verificar o bloqueio efetivo 3. Bloqueio foi eletivo? Se não, volta à fase de observação. Se sim, padronização. Prevenir contra o reaparecimento do problema. Conclusão. Recapitular todo o processo de solução do problema para trabalho futuro. Planejar. O mais importante é estipular objetivos e determinar programas e procedimentos para o alcance desses objetivos. Perguntas a serem respondidas. Qual é o objetivo? Quem será envolvido no processo? Qual será o prazo para a efetivação do plano? Quais serão os recursos a serem gastos? Quais serão os dados a serem coletados? Identificação do problema. Escolha do problema. Diretrizes da área de trabalho. Qualidade, custo, atendimento, moral, segurança. Histórico do problema. Gráficos, fotografias e dados históricos. Mostrar perdas atuais e ganhos viáveis. Gráfico perdas X meses do ano. Fazer análise de Pareto. Nomear responsáveis. 2. Observação. Descoberta das características do problema através da coleta de dados. Análise de Pareto, estratificação, lista de verificação, 5W2H, gráfico de Pareto para priorizar. Descoberta das características do problema através de observação no local. Análise no local da ocorrência do problema pelas pessoas envolvidas na investigação. Cronograma, orçamento e meta. 3. Análise. Definição das causas influentes. Brainstorming, diagrama de causa-efeito. Por que ocorre o problema? Escolha das causas mais prováveis, hipóteses. Diagrama de causa, efeito. Análise das causas mais prováveis, verificação das hipóteses. Pareto, diagramas de relação, histogramas e gráficos. Houve alguma confirmação de alguma causa mais provável? Teste de consistência da causa fundamental. 4. Plano de ação. Elaboração da estratégia de ação. Discussão com o grupo envolvido. Elaboração do plano de ação para o bloqueio e revisão do cronograma e orçamento final. Brainstorming 5W2H, cronograma e custos. O PDCA é um modelo dinâmico. Vantagens: a redução de custos e aumento da produtividade. Possui espírito de melhoria contínua. Executar. Os objetivos do plano de ação são postos em prática, enquanto o planejamento é voltado para a eficácia e a etapa execução é voltada para a eficiência. 5. Ação. Treinamento. Divulgação do plano a todos, reuniões participativas, técnicas de treinamento. Execução da ação. Plano e cronograma. Verificar.
2. Uma das fases mais importantes. 3. Deve examinar quais ações obtiveram os melhores resultados e quais não alcançaram a eficácia desejada. 6. Verificação. Comparação dos resultados Pareto, cartas de controle, histogramas. Listagem dos efeitos secundários. Verificação da continuidade do problema. Gráfico sequencial, % de defeitos x meses. Dividir em 3 partes. Análise, bloqueio, verificação. O bloqueio foi efetivo? Buscar os dragões. 7. Padronização. Elaboração ou alteração do padrão. Novo procedimento operacional através do 5W2H, incorporar o POCAIOC. Comunicação. Comunicados, circulares, reuniões. Educação e treinamento. Reunião e palestra, manuais de treinamento. Acompanhamento da utilização do padrão. Verificar o cumprimento do padrão. 8. Conclusão. Relação de problemas remanescentes. Análise de resultados, demonstrações gráficas. Planejamento do ataque dos problemas remanescentes. Nova aplicação do MASP. Reflexão. Reflexão cuidadosa sobre as próprias atividades da solução de problemas. 9. Manutenção SDCA. Aplicação do processo de melhoria continua utilizando o método e melhorias PDCA, iniciando o ciclo do SDCA, para manutenção dos objetivos alcançados. Exemplo. Resumo. A empresa Tamanduá Limitada presta serviços de combate a formigas. Recentemente, ela perdeu alguns contratos devido a problemas de atendimento às exigências dos clientes. Preocupados com esta situação, seus diretores contrataram uma consultoria externa para diagnosticar e propor soluções para os problemas encontrados. Exemplo. A consultoria, ao avaliar as atividades da empresa, observou as seguintes situações. A sequência da operação obedecia à seguinte orientação. Todos os talhões eram controlados, independentemente do nível de infestação. A turma era distribuída a partir do primeiro talhão. Os trabalhadores localizavam e mediam os formigueiros para depois calcularem a quantidade de isca formicida necessária e, em seguida, aplicá-la nos formigueiros. Atingido o último talhão, o combate era considerado concluído. A área onde o pessoal trabalhava na ocasião era muito suja, vegetação invasora, e possuía alta infestação de salveiros. Os padrões recomendados pelo corpo técnico da Tamanduá eram os seguintes. Dosagem de isca formicida, 10 gramas por metro quadrado de salveiro. Tempo padrão para controle, 4 horas. Homem hectare. Eficiência de controle acima de 90% calculada pela fórmula. S é igual no de formigueiros mortos no de formigueiros combatidos vezes 100. Outro exemplo. A turma que efetuava o trabalho compunha-se de 50 trabalhadores, sob o comando de um encarregado. Cada trabalhador combatia 3 ruas no deslocamento pela área. Apenas 38 trabalhadores usavam dosadores para distribuir as iscas. Detectou-se que 13 trabalhadores utilizavam dosadores menores que o recomendado, mais ou menos 5 gramas. Do total de trabalhadores, 19 eram novatos e não haviam recebido nenhum treinamento. 6 trabalhadores não mediam os formigueiros para aplicar isca formicida. Independentemente da situação encontrada na área, havia orientação, passada pelo encarregado, de que cada turma deveria combater pelo menos 5 talhões de 50 hectares. Dia. Analise o diagnóstico e conclusão utilizando o MASP. A dosagem distribuída foi avaliada em vários formigueiros, onde as amostras foram coletadas e pesadas. A distribuição média de isca por m² de formigueiro foi de 7 gramas por metro quadrado. Cerca de 30 dias após o combate, 50 formigueiros foram avaliados com o auxílio de uma sonda JP, e os resultados foram os seguintes. 5 formigueiros totalmente ativos. 15 formigueiros parcialmente ativos com formigas limpando as panelas. 9 formigueiros aparentemente sem atividade e que, quando sondados, apresentaram formigas saindo pelos orifícios feitos pela sonda. 21 formigueiros totalmente mortos. 5W2H, ferramenta usada para caracterizar um problema ou para estabelecer um plano de ação corretiva. O que aconteceu? A empresa está perdendo os contratos dos clientes. Por que aconteceu? A empresa não atende às exigências dos clientes. Onde foram identificados os problemas? No combate às formigas. Quem eram os responsáveis? Trabalhadores experientes e trabalhadores novatos. Quando aconteceu? Nos últimos 5 contratos.
Como aconteceu? Através de problemas com os dosadores com trabalhadores novatos, com problemas de dosagens na aplicação dos formicidas nos formigueiros, com a falta de treinamento, com a falta de planejamento. Quanto custou? A perda de 5 contratos que totalizariam R$100 mil mais a perda de imagem da empresa. Análises necessárias. Eficiência de controle. S igual a 21 vezes 100, 50 igual a 42% menor que 90%. 2. Dosagem, 7 gramas por metro quadrado, 10 gramas por metro quadrado. 3. Tempo padrão. Dados. 5 talhões de 50 a dia. 5 vezes 50 igual 250. 8 horas x 50 homens igual 400 homens. Horas. Rendimento médio. 400, 250 igual 1,6 homem, hora a menor que 4 homem-hora a 4. Turma de 50 com um só encarregado. 5. Número de ruas por trabalhador. Tabela 3. Não conformidade. Número de trabalhadores. Frequência decrescente problema. Modelo de gráfico de Pareto. Gráfico de causa-efeito. Máquina. Usada de forma incorreta. Método. Falta de treinamento. Atividade sem padronização. Grande número de pessoas por encarregado. Trabalho por tarefa. Falta de verificação da execução do trabalho. Medição. Falta de tabelas de orientação à aplicação de iscas. Falta de avaliação do combate periódica. Gráfico de causa-efeito. Matéria-prima. Falta de verificação das condições de armazenamento. Mão de obra. Falta de treinamento. Falta de conscientização. Falta de competência. Meio ambiente. Falta de roçadas. Plano de ação. Causa 1. Falta de treinamento. O que será feito? Treinamento com todos os trabalhadores novatos. Por que será feito? Porque o trabalho não está sendo executado corretamente. Como será feito? Os trabalhadores, ao serem admitidos na empresa, passarão por um treinamento e somente após serem julgados aptos ao trabalho começarão as atividades de campo. Serão apresentadas demonstrações em vídeo e aplicações práticas. Quem será o responsável? O encarregado do combate a formigas. Quando será realizado? De 15 a 18 de dezembro. Onde será realizado? Nas dependências do fabricante. Quanto custará? R-Cifrão 10,00 pessoa treinada. Aqui poderá ser feito um orçamento detalhado através da listagem do material e infraestrutura necessários. Outras possíveis ações. Verificar as condições de armazenamento de iscas. Verificar a eficiência da isca, qualidade. Padronização da atividade de combate à formiga igual usar fluxogramas. Eliminar o trabalho por tarefas. Treinar o pessoal quanto à aplicação, controle e aspectos biológicos de formigas. Treinar o pessoal de supervisão. Distribuir panfletos plastificados que orientem a aplicação de isca por área de formigueiro medida. Efetuar avaliações semanais da equipe pelo encarregado. Avaliar periodicamente a área combatida. Roçar as áreas nas quais será realizado o combate. Planejar a atividade para os períodos mais secos do ano. Obrigada.